Evangelho, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de suas vestes. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ontem também demos início à beleza desse mês vocacional, em que no dia 4 celebraremos São Curadarnes, celebraremos os sacerdotes diocesanos, a alegria da vida sacerdotal, são inúmeros seminários consagrados a ele. Veja, ontem, no primeiro dia do mês, tivemos a memória de Santo Afonso e no dia de hoje nos acompanham outras duas memórias que iluminam bastante o olhar para o Evangelho que hoje acabamos de ouvir. A conclusão do 14º capítulo de São Mateus. E os dois sacerdotes que hoje nós celebramos, um romano, que é São Eusébio de Vercelli, bispo, que defendeu a fé cristã ao seu tempo e por isso sofreu duras perseguições. E qual foi a característica do seu coração? Entregou as suas dores e o seu exílio como ato de amor a Jesus. E também celebramos a memória de São Pedro Julião Aymar, francês. Ele é o fundador dos sacramentinos, dos padres e das irmãs sacramentinas. Então hoje, de maneira particular, ontem rezávamos pelos nossos irmãos redentoristas, hoje rezemos pelos nossos irmãos sacramentinos, que se ocupam de diversos santuários e igrejas de adoração perpétua. Uma característica marcante da vida de São Pedro Julião foi o seu grande amor à Virgem Maria e o seu zelo ardente pela Santa Eucaristia. Foi um grande promotor do amor e da devoção ao Santíssimo Sacramento. No fim de sua vida também viveu momentos difíceis, de incompreensão, de perseguição entre os seus caros, entre os próprios irmãos da congregação que ele havia fundado. E com essas palavras ele enfrentava esse tempo que foram os últimos antes da sua Páscoa definitiva, foram os últimos. Normalmente a gente tem aquela ideia de que os últimos dias da nossa vida tendem a ser dias em paz e serenidade, né? E a gente esquece como foram os últimos dias de Nosso Senhor.
foram em meio à paixão. De serenidade, de paz, dentro da nossa ótica, da nossa leitura, tinha muito pouco, né? Mas bendito seja o nome do Senhor por dias tão duros e tão árduos, porque naqueles dias, os mais difíceis de sua história, se viveu a batalha que custou o triunfo sobre a morte. Ali se jogou a salvação do mundo. Nos dias mais difíceis da sua vida e da minha vida, também joga grandes realidades. Não duvide disso, porque toda vez que associamos os nossos sofrimentos aos sofrimentos do Senhor, isso recolhe graças em favor da salvação das almas. Olha o que fez São Pedro Julião no seu tempo de sofrimento, por ocasião da sua conclusão de vida. Ele dizia essa frase: eis-me aqui, Senhor Jesus, no Jardim das Oliveiras. Olha que bonito, olha como ele associa, né, a vida dele ao sofrimento do Senhor. Aquilo que falamos esses dias, se queremos recolher tesouros, as coisas de Deus nesse tempo, como nos lembrou o Evangelho desse domingo, é preciso aqueles 3 passos: sair do centro, né, que falávamos, fazer memória dos ensinamentos e da palavra do Senhor e, por fim, aplicarmos-nos ao exercício da caridade. Então, olha aqui. Eis-me aqui, Senhor. Então, São Pedro de Julião reconhece: a minha vida está em minhas mãos. E onde eu me coloco? Eis-me aqui, Senhor. Mas aqui onde, Pedro? Eis-me aqui, no Jardim das Oliveiras. Olha a memória. Jardim das Oliveiras, o lugar onde o Senhor fez a sua prece na angústia, onde ele suou sangue, onde ele ficou sozinho porque os apóstolos dormiram, no lugar derradeiro, na intimidade, em sofrimento, diante do Pai, pois os momentos que se seguiriam seria a sua entrega na paixão. Eis-me aqui, Senhor, junto contigo no Jardim das Oliveiras. Humilha-me, despojai-me, humilhai-me, despojai-me. Ou seja, tudo, Senhor, tudo eu entrego em tuas mãos. Humilhai-me, despojai-me. Dá-me a cruz, ele pede, assim como o Senhor falou. Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então, dai-me a cruz, contanto que me deis também vosso amor e vossa graça. Oh, meu irmão e minha irmã, como é importante realizarmos essa mesma súplica a Jesus. Senhor, dai-me a cruz cotidiana, eu a abraço, eu a aceito. Aceito e a recebo de tuas mãos, Senhor, mas te peço, dai-me também vosso amor e a vossa graça, para que eu possa não vir menos na fé, para que eu possa perseverar até o fim, para que eu possa permanecer unido a Ti. Vocês repararam o pedido de Pedro hoje no Evangelho? No momento em que o Senhor diz, coragem sou eu, ou seja, no momento em que o Senhor se apresenta diante deles, eles foram alcançados pelo medo. Jesus, porém, lhes disse, coragem, sou eu, não tenhas medo. Então o Senhor declara uma palavra que extingue o medo do coração deles. E Pedro imediatamente pede, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Então, perceberam? É um pedido. Pedro pediu que Jesus fizesse aquilo. Mas, ao mesmo tempo, Pedro teve dúvida se era o Senhor? Bom, naquele momento, para que o medo pudesse desaparecer do coração de Pedro, ele apresentou esse pedido. E Jesus concedeu a ele essa graça, dizendo, vem.
E ao colocar os pés na água, Pedro percebeu que o Senhor tinha disposto por ele a sua graça. Mas quando o vento soprou mais forte, o medo cresceu no coração de Pedro. E desse modo, ele não mais conseguia olhar para aquele que lhe havia dito: vem, para aquele que tinha se apresentado como Senhor, para aquele que lhe tinha extinto com uma palavra o receio da insegurança sobre a própria sorte do que estava por vir. Coragem, não tenhas medo, disse o Senhor, mas a tempestade não se extinguiu ainda. O vento ainda soprava. O Senhor não tirou eles do meio da tempestade. O Senhor disse que estava com eles, sou eu. O vento sopra, a tempestade avança. Não tenhas medo, coragem, sou eu estou aqui com vocês dentro dessa tempestade. Se estás, Senhor, dentro dessa tempestade, dá-me a tua graça. São Pedro Damião, no momento das suas dores, no momento da sua agonia, foi até os pés do Senhor. No Evangelho de hoje, os discípulos se encontram em meio a uma dor, em meio a uma agonia, e o Senhor vem ao encontro deles e anuncia que estará com eles ali, naquele momento. E Pedro pede uma graça para conseguir superar o medo. O Senhor lhe concede essa graça, mas eis que o medo crescendo no seu coração, faz com que o amor no coração de Pedro se abata. Mas o amor, como assim, Padre Pablo? O que o amor tem a ver com isso? Pedro pediu para caminhar na direção de quem? Pediu só para caminhar na água? Não. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Jesus disse, vem. Pedro queria ir ao encontro do Senhor. Nós precisamos, para chegar até Jesus, do socorro de sua graça. E precisamos um amor ardente no nosso coração, que não nos faça ter medo, que não nos permita ter medo da tempestade que se levanta na vida contra nós. Os discípulos estão em meio a uma tempestade e o Senhor vem e declara, eu estou convosco, não tenhas medo. Pedro pede a graça, mas não pede que o Senhor sustente o amor do teu coração. Pede para ir ao encontro de Jesus. Pede uma graça para conseguir percorrer aquele caminho. Mas quando começa a percorrer aquele caminho, o medo se torna mais forte do que o amor. E Pedro vai afundando. E o que acontece? Ele se afoga? Não! Jesus ali estende a mão e o pega. Porque antes de, com o seu amor frágil, ele chegar até Jesus, Jesus chegou até ele com a fortaleza do seu amor. E enquanto Pedro precipitava nas profundezas do medo, a mão do Senhor vai até ele e o arranca de lá. O amor do Senhor chegou em abundância e perfusão sobre a vida de Pedro. E Pedro gritou, salva-me, Senhor. E naquele momento, o Senhor estendendo suas mãos, diz o texto, é tão bonita essa parte, o salvou. Foi pelo seu amor que nós fomos salvos. Foi pelo seu amor que nós fomos salvos. Não foi pelo vigor das nossas escolhas, nem pela força das nossas decisões, porque com muita facilidade sucumbimos diante dos medos que as tempestades dessa vida causam na gente. Pedro suplicou a graça, mas precisava zelar no amor. E eis aqui um grande chamado para a gente. O que temos feito no nosso cotidiano para que esse amor pelo Senhor continue forte?
São Pedro Julião suplicou que junto com a cruz viesse o amor do Senhor. Senhor, edifica o amor no meu coração. Eu tenho a certeza do seu amor por mim, mas ainda vacilo de muitos modos e maneiras, por isso eu te peço, dai-me o socorro da tua graça, mas alarga o amor do meu coração. E o que nós temos feito concretamente para vivermos a largueza desse amor? São Pedro Julião nos ensina a devoção eucarística. O amor a Jesus sacramentado. E ontem falávamos a respeito de Santo Afonso, que ensina esses 3 grandes tesouros para a nossa vida. A veneração e a adoração à Santa Cruz, que no tratado que ontem apareceu na Liturgia das Horas, o seu texto do Tratado de Amor, da Prática de Amor a Jesus, todo ele é baseado sobre a paixão de Nosso Senhor. É lindíssimo, vale a pena. Os 3 primeiros capítulos são belíssimos, particularmente belos. Depois a devoção à Virgem Maria, e para isso ele nos entregou uma obra que são as Glórias de Maria, né? Belíssima. E depois o amor à Santa Eucaristia. E tenho algumas orações de um livro de Santo Afonso que nos ensina a respeito da devoção eucarística. Eu tenho ele em italiano, algumas vezes uso para fazer a formação das religiosas, ou então a formação dos leigos na paróquia, as orações de Santo Afonso de amor a Jesus na Eucaristia e a Virgem Maria, olha, são belíssimas. E são 3 grandes atos que revigoram o amor de Deus no nosso coração. A meditação da Palavra de Deus, a oração do Santo Rosário. O padre está descobrindo cada dia mais o ofício de Nossa Senhora. É o ofício que nós fazemos cantado. Muitos têm já o bom hábito de rezar o ofício de Nossa Senhora cantado, né? O padre, agora me escapa o nome do jesuíta, se eu não me engano o último nome é Rodrigues. Já no 1500, no 1600, ele ensinava e rezava cotidianamente o ofício, o pequeno ofício à Virgem Maria, como era chamado, a Imaculada Virgem Maria, e a Virgem Maria aparece para ele e propõe a ele que difunda essa devoção, e assim ela foi sendo difundida. São Marcelino de Champagnat foi um dos grandes difusores da devoção do ofício da Imaculada Virgem Maria. E nós chamamos no Brasil o ofício de Nossa Senhora, né? Tem na Canção Nova um horário, se eu não me engano, às 4 horas da tarde, que ele é cantado, né? Por tradição se canta aos sábados. Pode-se cantar ele por completo, em um único momento, ou pode-se distribuí-lo ao longo das horas do dia, segundo o roteiro da Liturgia das Horas, né? Então, no ofício das leituras, nas laudes, depois na terça, na nona, na sexta, nas vésperas e nas completas. O ofício, se vocês repararem, tem essa divisão das horas, né? Ele pode ser recitado. Nós que somos religiosos, que somos sacerdotes, seminaristas, que temos o hábito de rezar regularmente a Liturgia das Horas, podemos acrescentá-lo. Santo André Rodrigues, se não me engano, ele o recitava diariamente, né? Então existe a proposta da Pia Devoção de poder recitá-lo diariamente, mas especialmente nos dias de sábado. E além da beleza do texto, a riqueza que ele nos traz, eu estava lendo esses dias a respeito do ofício, e uma das súplicas mais eficazes e mais potentes à Virgem Maria pelo dom da pureza. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa tanto. É um dom que tem sido tão vilipendiado nos nossos dias. E qual a beleza de falarmos disso no dia de hoje? Que um coração que ama, como um coração pode amar profundamente a Jesus sem desejar o caminho da pureza? Pois os puros verão a Deus. Então, toda maldade, malícia, maledicência, toda perversão e dispersão vão ficar aqui, não entram no céu, não contemplarão a face de Deus. Vão ficar aqui. Ou no máximo, serão superadas no tempo da justiça no purgatório. Então, quanto maior
é o amor do nosso coração por Deus. Quanto maior é a totalidade de Deus em nós, ou seja, nosso coração vai se tornando totalmente dele, o dom da pureza vai se consolidando. Então não tem como desejar que Deus alargue o nosso coração sem desejar também com vigor que Ele nos faça homens e mulheres com um coração puro. E aí entra a grande beleza do ofício de Nossa Senhora, que é uma devoção que tem por privilégio ajudar-nos nesse caminho, confiando essa graça, que nós temos necessidade de socorro de Deus em favor dessa virtude, é um socorro de graça. Ele vem trazido pelas mãos de Maria. A pureza é uma das virtudes mais excelentes do coração. Todas as virtudes no coração da Virgem Maria estão no grau de excelência máxima, né? Mas o destaque, como falamos, olhamos com tanto destaque porque vemos no mundo a ausência. Então brilha ainda mais no coração da Virgem Maria, com maior evidência essa virtude, porque o mundo tem tanta necessidade dela. E pelas mãos da Beatíssima Virgem Maria, o Senhor tem a alegria de nos ensinar e de nos conduzir a um coração de pureza, o que significa que também nos conduz pelas mãos da Virgem Maria a um coração de maior amor. Então, para que grande seja o nosso amor por Ele, a ponto de nada temermos nas tempestades da vida, grande também será a pureza do nosso coração se assim suplicarmos. Tanto o amor quanto a pureza, como o Padre já falou, vão juntos. Então vamos começar a suplicar também essa graça, né? Começar a pedir a Nossa Senhora essa graça, porque a Virgem Maria foi dado o tesouro de ser a medianeira de todas as graças em nosso favor. Olha a delicadeza de Jesus no início do Evangelho de hoje, né? O Senhor que cuida da gente. Enviou os discípulos, despediu as multidões, depois se recolheu na presença do Pai. Oh, meu irmão, minha irmã, lembre-se disso. Guarda para você isso hoje, mais uma pérola. Jesus encontra sempre o seu tempo para estar recolhido sozinho na companhia de Deus. O que você vai falar quando chegar lá, rapaz? Foi o trabalho? Foi o futebol? Foram as preocupações? Por que não dava tempo? Homem do céu, olha a vida de Jesus. Pensa num camarada que tinha que fazer da hora que acorda até a hora que vai dormir. Era ele. E ainda arranjava tempo, a gente fala assim, e ainda, né? Esse era o ponto central da vida. Então, o Senhor, isso era intocável. Então, o que você faz de intocável na tua vida, né? Eu e você que dizemos que amamos a Deus, o que a gente diz? Isso na minha vida, por amor a nosso Senhor, é intocável. Tem alguma coisa? Graças a Deus a gente está tendo agora as nossas meditações cotidianas, às vezes a duras penas, não é verdade? Porque o mundo desaba em tantas preocupações e urgências sobre nós quase que todo dia, mas a gente está conseguindo. Que outra coisa mais? Eu digo que isso aqui é intocável. Então o dia pode pegar fogo. Imagina a quantidade de doentes. Uma cidade inteira, às vezes a gente não se dá conta disso, né? Bom, uma cidade inteira pode ser uma cidade de 5.000 pessoas, um povoado que não é tão grande, ou de 300 pessoas, que sejam. Mas imaginemos que 300 pessoas venham trazer até nós os seus problemas. E se naquela época tinha uma coisa que não faltava na vida do povo, era problema, né? Se hoje tem, imagina naquela época. Então, só por baixo, era um povoado de 300. Se Jesus for atender todo mundo, amanhã já saltou, né? Já não sobra muito tempo. Como a gente sabe, às vezes nem para descansar e nem para comer sobrava tempo, né? Agora você imagina uma cidade inteira. E Cafarnaum, quando ele botava os pés em Cafarnaum, rapaz, Cafarnaum parecia que naquela época tinha mais de 100.000 pessoas. Era uma cidade grande, era uma cidade expoente, não era uma cidade pequena. Talvez eu erre nos números, mas era uma cidade de relevância. Magdala também parece que era uma cidade de relevância. Então era muita gente, muita gente. Exageremos então ao 1000%. Digamos que eram poucas, eram então 10.000 pessoas. Uma grande cidade com 10.000 pessoas é gente dessa. E ele sempre conseguia o tempo para estar com o Senhor. Sempre, sempre. Aquilo dali era o intocável. Na experiência do amor com o Pai, isso era
sagrado, vamos dizer assim. Um termo muito popular que a gente usa para falar de coisas importantes para a gente. Era sagrado, era intocável. Também precisamos ter isso, porque sem essa escolha, sem essa defesa, né, dessa verdade na nossa vida, como é que a gente vai crescer no amor? Como é que uma pessoa cresce no amor se ela não pratica o amor? Como é que a gente suporta amar na dor quando a gente não perde nada para defender aquilo que a gente ama? Porque a gente sempre deixa muito rápido, com alguma justificativa racional, aquele tempo que seria um tempo de intimidade com quem amamos. Então, não é verdade? É preciso aprendermos desse gesto de Jesus, que teve tempo ainda para despedir a multidão, para mandar os discípulos para o outro lado e depois caminhar sozinho. É claro que o milagre acontece com uma grande graça e um grande sinal que vai compor todos os sinais messiânicos de Jesus. Porém, se pensamos na composição de todo esse episódio, puxa vida, o meu Senhor sabia separar aquele tempo precioso de oração. E eis aí, me ajuda, meu Senhor, me ajuda a ter esse tempo, porque é nesse tempo que eu renovo a súplica da graça, é nesse tempo que cresce a experiência do amor que vai me sustentar pelo dia inteiro que eu tenho pela frente, ou que vai me dar o repouso depois de um dia inteiro de trabalho para que eu consiga dormir em paz e sossegado e me recompor para amanhã. É esse tempo que vai restaurar o amor do meu coração, vai fazer crescer. É nesse tempo que a Virgem Maria vai poder recolher em meu favor e me oferecer do seu imaculado coração aquelas virtudes tão importantes para que o amor que eu sinto por ti seja ainda mais vigoroso e para que eu possa fazer memória desse infinito amor que o Senhor tem por mim e por todos aqueles que o Senhor me confiou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de São Pedro Julião e pela intercessão do nosso bispo e mártir Santo Eusébio, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.